Bom, saudações companheiros, nós estamos aqui num episódio aqui do RevoluCast. Nós vamos falar hoje, conforme foi decidido nessa semana no Instagram, sobre a ditadura militar, a censura e também a questão da censura na sociedade atual no governo Bolsonaro. Hoje é abril dessa era francamente vulgar. Estou aqui com o professor Wander. Saudações companheiros. Bom, como você já falou, o tema foi escolhido. A gente nesse mês vai dedicar a falar sobre a ditadura militar, já que faz aí... Quanto tempo faz? É mais de 50 anos, né? Faz desde 1964, faz muito tempo. E recentemente o Bolsonaro chamou o pessoal a comemorar a ditadura militar no 1º de abril, no 31 de março, como preferirem. E aí essa discussão voltou à tona porque, afinal de contas, comemorar uma ditadura é um negócio completamente absurdo e a gente resolveu que era melhor a gente dedicar o mês de abril a falar sobre esse tema para esclarecer eventuais dúvidas, tirar da frente qualquer equívoco que a gente possa ajudar a tirar. E então por isso a gente vai falar mais uma vez sobre ditadura militar. Dessa vez o aspecto ressaltado é a censura, e a gente vai começar por ela e terminar falando sobre os casos atuais. Só deixar claro, para começar, o tópico que eu coloquei na pauta é que a censura na ditadura militar ela tomou uma estrutura, tomou um corpo maior quando houve o AI-5. O AI-5 é um ato institucional entre os vários que... A gente já falou disso no episódio passado, né? Entre os vários que foram decretados pela ditadura. A forma jurídica na qual assumia o regime militar. Exatamente. E tinha um departamento específico para realizar a censura, um departamento de controle mesmo, um departamento estatal para poder fazer a censura, que era o DOPS. A gente... acho que já falou também, que é o Departamento de Ordem Política e Social. Então, toda vez que você tem um estado de exceção e que ele estrutura a censura em um órgão específico, a gente tem uma evidência clara de que a necessidade de censurar, a necessidade de controlar a informação, ela se dá para que o status quo seja mantido. Então, eu acho que é um dos pontos que eu coloquei como principais. A censura não existe independente de uma necessidade, ela precisa atender a uma necessidade clara, objetiva, que é controlar realmente a informação e como que a informação altera ou não a sociedade. Então, o DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, ela deixa muito claro isso, ordem política e social. Por que um departamento tem que estabelecer o que deveria ser a ordem do pensamento político e da sociedade em si? Então, é óbvio que a censura na ditadura militar tinha que fazer isso, né? Estruturar isso num departamento. Essa ingerência do poder do Estado, com todos os seus aparatos aí repressivos, na vida particular e a vida cultural e social do país, como o Wander assinalou, ele correspondia a uma necessidade do regime, que ela em primeira instância, a necessidade que você tem de cercear a informação, tá certo? Essa questão, esse cerceamento, esse sufocamento da informação, ele é estrategicamente crucial para que a ditadura tomasse as formas que ela tomou. Hoje a gente tem vários mitos em relação ao regime que vem muito desse cerceamento de informação. Por exemplo, a ditadura não era corrupta, era super corrupta, que o pessoal não podia denunciar. Tanto os jornais eles estavam amordaçados, quanto as pessoas que eventualmente denunciariam isso aí, elas iam para a cadeia, pô. Não tinha essa liberdade de que você denunciasse ou fizesse uma reportagem investigativa. Isso aí estava tudo sobre a mira. E essa questão da censura no Brasil, ela não é recente, ela não data do AI-5, que seria 69, 70. A gente não pode esquecer que teve o DIP, né, Departamento de Imprensa e Propaganda, da época do Getúlio, que também era uma coisa que entrava nos costumes, nos modos de vida e tudo mais, mas que foi depois substituído pela atuação do DOPS. No episódio anterior, só para lembrar do que você falou, que você contou a experiência da sua mãe, né, que ela viveu sobre a ditadura, e ela conta um pouco do que é o efeito social de você ter um regime de censura. Então, mesmo que não tivesse alguém sempre do teu lado te perseguindo, a sensação de que você estava sendo vigiado, de que você tinha que controlar suas palavras, ela era permanente. E isso afeta muito a forma como a informação circula e ela chega nas pessoas. Bom, eu separei aqui um telegrama que eu achei interessante,
que é anedótico, mas ele serve como um exemplo para a gente ver como a censura agia, porque ela tinha, obviamente, agentes de controle, né? E esses agentes, eles estavam sempre... Bom, então eu separei esse trecho, que é um telegrama que foi enviado para o jornal Estado de São Paulo. Evidentemente, o jornal Estado de São Paulo nunca foi progressista, nem de esquerda, nem nada. Mas mesmo assim, ele sofria censura, tanto quanto qualquer outro jornal que tentasse esclarecer o que estava acontecendo. Bom, então eu vou ler aqui o telegrama que foi enviado para o jornal Estado de São Paulo. Então, não era numa época em que o jornal era progressista nem nada, nunca foi de esquerda nem porra nenhuma. Era um jornal de direita que apoiou o golpe e mesmo assim ele era censurado veementemente pela ditadura. Eu vou ler aqui o telegrama como chegou para eles. Ó. De ordem do senhor ministro da Justiça, fica expressamente proibida a publicação de notícias, comentários, entrevistas ou critérios de qualquer natureza sobre abertura política ou democratização ou assuntos correlatos, anistia e cassados ou revisão parcial de seus processos, críticas ou comentários ou editoriais desfavoráveis sobre a situação econômico-financeira ou problemas sucessórios e suas implicações. As ordens acima transmitidas atingem quaisquer pessoas, inclusive as que foram ministros de Estado ou ocupam altas posições ou funções em qualquer atividades públicas. Fica igualmente proibido pelo senhor ministro da Justiça a entrevista de Roberto Campos. Não me recordo agora quem é Roberto Campos, eu fiz a seleção há bastante tempo. Mas assim, o interessante aqui da gente reparar é que os assuntos que são cerceados. Você não podia falar de abertura, democracia. Como assim? O pessoal fala que a ditadura era um regime democrático, se você não podia falar de democracia. Não tinha nada de democracia. Por uma coisa dessa que era corrente em redações de todos os tipos da imprensa, falada ou escrita, ou televisionada no Brasil, chegavam esses telegramas, essas cartas todas as manhãs. Quando não, eles colocavam lá dentro no sensor, para ele mesmo ver antes da publicação do jornal, antes de terminar o boneco lá, ele já chegava e tirava as coisas que ele achava que era ofensiva, etc. e tal. Porque tinha alguns jornais que tinham alguns redatores, alguns editorialistas hábeis, e eles dribravam a censura. Então o cara estava lá em loco para que não acontecesse nenhum tipo de vazamento que eles não gostariam que acontecesse. O pessoal conhece, acho que muito bem, o caso do Vladimir Herzog, que foi assassinado e foi dado como enforcado, né? Foi um caso de suicídio, segundo o que foi noticiado pela ditadura. Esse exemplo do Herzog e de muitos outros deixa claro o que aconteceria caso a pessoa que se recusasse a ser censurada prosseguisse com o seu trabalho. Não era uma questão de censurar, eu vou preso e vou pagar uma multa. Não tinha isso. A ditadura foi sangrenta e selvagem. O pessoal costuma dizer que os militares eram defensores da legalidade ou qualquer coisa do tipo. Não tinha nada disso. É selvageria pura. Não é conversa, não é nada, é prender e matar. E assim, só para complementar o que eu estava dizendo, a gente não está reforçando isso, mas é muito claro. Toda a informação que chegou até nós hoje foi filtrada. Então, se dizem que não existia corrupção, como você destacou muito bem, ou que a ditadura era uma dita branda, que morreu pouca gente, porque foi subnotificado. Tudo que a gente conhece hoje passou por um filtro rígido, extremo da ditadura e dos censores. Então tinha artistas de música, cinema, teatro, várias peças de teatro. O pessoal estava em plena apresentação, os negros batiam na porta, estourava a porta, prendia todo mundo que estava encenando e acabou, velho. Se o cara não fosse morto era sorte, ele saía ali só com processo. Só com processo e sequelas ali da tortura que provavelmente ele sofreu. Então, a gente acreditar, o pessoal à direita querer divulgar que a ditadura foi uma coisa branda ou que não causou danos permanentes à nossa sociedade, isso é uma mentira deslavada. Eu estava vendo uma análise do Rui Costa Pimenta, e ele falou que ele era bem jovem na época do começo do regime e tudo mais, né? E ele falou que uma vez um cara emprestou um livro de poesia para ele, falou que aquilo lá como era o maior segredo do mundo. Parece que era Baudelaire, uma coisa assim. Então, qualquer tipo de coisa que destoasse um pouquinho do que eles entendiam como moralizante, como edificante para a família tradicional brasileira, isso aí era motivo de cassação, era motivo de você ler escondido. Autores como Jorge Amado, como Cassandra Rios, como diversos outros, eles foram perseguidos por conta das obras deles. Não tinha nada de revolucionário, mas era uma obra que destoava do conteúdo moral que eles queriam impingir à força, né?
ao conjunto da sociedade, com vistas a estabelecer o regime ditatorial que eles tinham em mente e que eles estabeleceram de fato. Liberdade de expressão. Deixa eu falar, filha da expressão. Deixa eu falar, filha da expressão. Bom, então, dado a explicação sobre um pouco da explicação, né? É óbvio que a ditadura, a censura na ditadura é um assunto extenso, existem muitos livros, a gente pode, se aqui publique indique um lá no post para o pessoal que quiser se aprofundar no assunto, mas a gente está puxando a partir da ditadura, além de ser o tema principal desse mês, também porque agora ela ressurgiu sob formas bastante peculiares e contemporâneas, né? A ditadura que a gente conhece hoje, o pessoal, existe um debate aí se a gente pode chamar o regime atual de ditatorial ou não, mas assim, olhando a grosso modo, a gente tem um presidente que tem claramente contornos fascistas, ele tem um apego, faz elogios a fascistas. O ministro da economia dele trabalhou na época do regime do Pinochet. Para os professores que estavam fazendo a previdência que hoje existe aí, está causando suicídio de vários senhores idosos que se aposentaram no regime previdenciário de capitalização. Então a gente tem um pessoal que não é nem um pouco afeito à democracia, que eles são realmente tem uma afinidade grande com o fascismo, e também a gente tem medidas que estão sendo tomadas aí supostamente pelas instituições democráticas, mas que a gente sabe que é mentira, né? O STF, como a gente já assinalou em outros episódios, ele está dominado pelos militares. Mais uma vez, os militares eles estão impondo a sua vontade de maneira bastante autoritária. Então, o Dias Toffoli a gente conhece, a gente sabe quem é, e para quem não está atento, imagina-se que ele está agindo de forma independente, está tomando as decisões de maneira bastante sóbria. Mas para quem sabe, quem conhece, vê que ele indicou um militar para trabalhar no gabinete dele. Os militares estão constantemente ameaçando a sociedade civil, dizendo que se houver tal ou tal coisa, pode haver um golpe. Já ameaçaram caso o Lula fosse solto. Existem diversos relatos. A gente, através da nossa análise aqui, a gente tem assinalado várias vezes. A gente precisa olhar o que está acontecendo e tirar alguma conclusão. Não basta que a gente observe um fato isolado e considere que ele existiu. Ele existiu dentro de um contexto, a gente tenta contextualizar. E o que a gente está falando agora, da censura que bastante visível, é um resultado disso. É um resultado de uma política autoritária, de uma tentativa de controle da deteriorização do regime, né? O regime político, para quem não percebeu ainda, está sendo desgastado. Está em franca decadência. Está em erosão total. Prenderam o principal candidato da corrida presidencial. O pessoal precisa fazer um controle ali porque existe uma crise financeira internacional que reflete na crise interna no Brasil. Então, assim, existem diversos elementos que pressionam o regime político para medidas que solucionem os problemas. Como eles são incompetentes, francamente incompetentes, a gente observa isso nos ministros, no próprio presidente, que é um idiota, e em várias outras instâncias do regime político. Esse regime político precisa se defender, e a agressividade é uma ferramenta de quem não tem mais nenhuma ferramenta, né? É o último recurso para controlar o regime político, e a censura que a gente vê hoje é o resultado disso. É isso que eu queria assinalar. É por isso que o Bolsonaro e as pessoas mais próximas deles são tão saudosistas da censura e da ditadura de um modo geral. Porque aquele é o acobertamento, é a trincheira dos políticos falidos, é a trincheira dos políticos que são desonestos, corruptos, fascistas de fato. Então ele não quer aquilo para que ele moralize uma coisa ou outra. Eles querem porque eles só sabem governar assim, com base em truculência, silenciamento e morte de opositores. O Bolsonaro e aquela trupe de calhordas que foi alçada por um golpe de Estado ao Planalto Federal, eles não conhecem outra forma de governar. O pessoal tem que ter claro isso aí. Desde a farsa das eleições, como o Wander assinalou, na qual o presidente, que é o presidente do povo, teve que ser preso num escandaloso, explícito processo político, para que depois se alçasse naquela farsa que foi armada ali, mas é uma eleição de favas contadas. Ninguém pode imaginar que essas pessoas não sejam amantes da censura.
da truculência. E é uma coisa que a gente vai pontuar aqui, com bastante cuidado, que a gente tem atentado, como o Wander disse, a gente tem que tirar a conclusão dos fatos. É que a esquerda pequeno-burguesa está fazendo frente única com esse povo aí, porque ela é moralizante, ela não tem método, e ela está caindo numa rede na qual ela vai ser içada. Sim. Vamos relembrar o que tá acontecendo, o que aconteceu, para poder comentar com mais precisão, porque existem aspectos desse caso aí que são bastante interessantes, como você assinalou que a esquerda pequeno-burguesa já comprou a ideia e acha que censurar o Danilo Gentili é uma boa ideia. Mas então, recapitulando, o Danilo Gentili fez uma série de posts criticando a Maria do Rosário, que na época estava num embate ferrenho com o Bolsonaro. Bom, então o Bolsonaro já tinha tido uma rusga com a Maria do Rosário, e aí o Danilo Gentili comprou a briga lá e começou a ofender ela no Twitter. O resultado disso foi que a Maria do Rosário pediu para o Ministério Público, se eu não estou enganado, fazer uma solicitação para ele arrancar os posts de lá e deixar por isso mesmo. Ele se recusou, foi notificado, ele usou a notificação dele para esfregar as bolas e pagar de machão, o macacão da bola azul, como poderia dizer. Exatamente. Porque o Danilo Gentili é assim, ele é um indigente intelectual. Ele é um idiota. Ele age dessa forma mesmo. Ele usou isso para demonstrar um desprezo, primeiro a Maria do Rosário, que ele não gosta de mulher, né? Já vamos assinalar isso aqui bem claro, que ele vive ofendendo as deputadas do PSOL, do PCdoB e do PT também. Não é uma questão de esquerda, não. Ele não gosta de mulher, de fato. A gente tem um problema com mulher. Tem aquele fato de uma mulher que fazia um trabalho legal com amamentação lá, que ela era doava leite, né? Se ele fez uma troça lá com a mulher, ele fez piada, todo mundo começou a fazer piada também da cidade, ela acabou até afetando o trabalho que ela fazia. Então o Gentili é um indigente. Sim. Ele é um cara que está à margem. Além de que a gente tem que pontuar aqui, ele é um artistinha de quinta categoria, tem graça nenhuma. A gente já assinalou isso, né, aí. Chato pra caralho. Não tem talento, que sobra em outros comediantes. Então, os artifícios que o Gentili tem, essas coisas aí. Ele faz uma graça, choca todo mundo ele tem que chocar as pessoas, igual um cara que quer atenção e não tem como, sabe? Fica pulando na frente da câmera e tudo mais. O Gentili é isso aí. O resultado dessa palhaçada que ele fez foi que ele foi condenado pela justiça. A justiça só condenou ele, vamos deixar claro isso aqui, porque ele debochou da justiça, não da Maria do Rosário. E aí, como consequência, ele foi condenado a 6 meses de regime semiaberto, foi notificado lá, e ele pode converter isso, recorrer para converter numa pena porque ele é réu primário, né? Ele não vai ser preso, não vai acontecer nada com ele. Mas assim, isso levantou o debate de se estava certa a condenação dele por ele ter feito o que ele fez e falado o que ele falou, ou se ele tinha o direito de fazer isso dentro de um princípio de liberdade de expressão. E assim, vamos começar a esclarecer aqui. Liberdade de expressão, falar por mim, né, aqui, ela só existe se ela for irrestrita. Não existe liberdade de expressão pela metade. É nosso programa. Exatamente. Nós acreditamos nisso. Se você observar que o Danilo Gentili cometeu um erro ao falar o que ele falou e agir da forma como ele agiu, a única penalidade que ele pode sofrer é o ostracismo. Ele tem que ficar esquecido. Ele tem que ser a relevância que ele tem que ser diminuída. Vamos lembrar que o Danilo Gentili, até fazer isso, até ser condenado, não era falado em lugar nenhum, ninguém estava nem aí porque ele fazia. E agora ele está sendo alçado a um tipo de mártir da direita pela liberdade de expressão. Então, assim, toda essa repercussão só serviu para uma coisa, para levar o Danilo Gentili ao holofote, que é onde ele queria estar. Ele tá ganhando tudo que ele queria. Então, assim, obviamente que isso ultraja pessoas. Eu, sinceramente, acho o Danilo Gentili um merda. Então tudo que ele faz ou fala, pra mim, é irrelevante. Mas, obviamente, quem foi... Alguns setores ficam ofendidos com ele, né? Principalmente as mulheres e tal. A gente entende isso, só que a gente tem que ver que a luta política, nesse ponto, ela é cinzenta. A gente não pode deixar de um ponto programático porque a gente não gostou pessoalmente de uma coisa. A gente não tem nenhuma simpatia pelo Danilo Gentili, nem vai ter. A gente quer que ele se exploda. Só que o problema é assim, não é o Gentili. O negócio é a liberdade de expressão. Depois dele vai ser quem? Quem está na mira é o Gregório do Vivier. Está sendo processado pela mesma coisa. Exatamente. E pior, ele está sendo processado porque ele chacotou o ministro da Justiça. Não foi a Maria do Rosário, que é uma deputada. Não. Será que eu... Assim, por coerência, veja bem, eu não estou querendo colocar nenhuma, mas se eu vou colocar um anátema. Por coerência, a esquerda tem que pedir a prisão do Gregório.
Eles vão pedir? Então, é aquela coisa. Não pode ser um peso e duas medidas. Por isso que eu falo, não há saída em pedir para o Estado, muito menos um Estado que está sob golpe de Estado, a resolver os problemas democráticos do país. Longe disso. Eu vi muita gente na esquerda falando que é uma questão jurídica, que você tinha que observar a lei, e que na lei está prevista injúria, calúnia, difamação, são coisas que estão lá passíveis de serem punidas. Só que assim, vamos colocar na mesa também, injúria, calúnia e difamação são coisas extremamente subjetivas. Alguém pode chegar e falar assim, eu acho você um idiota, e a pessoa não se ofender a ponto de querer processá-la. Outra pessoa pode se sentir extremamente ofendida com isso e falar, não, idiota como assim? E querer partir para briga. Toda essa provocação, ela tem um efeito que pode ser, se for ao vivo, né, e a cores, pode ser uma agressão, pode ser uma desavença, né, ao vivo e a cores. Mas no campo da internet as coisas estão completamente descontroladas. A galera vai lá e fala o que quer, o outro vai lá e responde, rebate, e isso pode virar uma bola de neve, pode de fato causar um atrito e uma... Ai caralho, esqueci a palavra que eu quero dizer. Mas o impacto que isso causa não é irrelevante. Como você mesmo assinalou, teve o caso da mulher que amamentava lá e que parou um trabalho importantíssimo. Tem consequências na vida real isso daí. Tem. E assim, obviamente que a punição seria uma coisa, sei lá, você poderia chamar de equilíbrio. O cara causa um dano e ele é punido por isso. Mas só que pedir a punição, nesse caso, para a justiça que a gente sabe qual é, que prendeu o Lula, meu. Que justiça é essa? Então, você não pode apelar para eles são carcereiros do Lula. Exatamente, a esquerda não deveria ser punitivista, a esquerda por excelência deveria ser libertária, deveria pregar a liberdade das pessoas. É porque, assim, eu só queria aproveitar esse gancho que você está dando, que é muito importante. Por que a gente fala de esquerda punitivista? Eu vou voltar um pouco para explicar isso aí, que eu acho que os companheiros não ficou claro isso aí. Não é que a gente não quer que, assim, o pessoal fala, esse povo aí não quer que ninguém vá para a cadeia. Não importa, o estuprador, não sei o que, eles querem que fique na rua. Não, não é assim. Em outro momento a gente explica melhor esse negócio. Mas assim, por que a gente condena o punitivismo principalmente, a gente condena da direita também, mas por que a gente condena principalmente isso vindo de forças da esquerda? Como é? O rei do punitivismo é o PSOL. Não pode ninguém dar um peido que eles não gostem, o PSOL quer que vá preso. E tem liberdade na sigla, hein? Eles querem prender todo mundo. Aquele cara lá, o ejaculador do ônibus lá, queriam prender o cara. Eles querem prender todo mundo. Eles querem negada na cadeia. Porque qual que é a raiz do punitivismo? O pessoal que é mais progressista no direito criminalista, eles dizem assim, que o punitivismo é uma degenerescência da ordenação do que é a criminalística na sociedade, o direito na sociedade. Por exemplo, há problemas que você não consegue resolver, então o que é mais fácil? Você pega, tranca o cara, esconde ele, cala, acabou. Resolveu o problema? Aparentemente sim. Mas é como que você obturasse completamente um dente cariado sem tratar ele. O negócio fica pulsando, latejando. Isso vindo da direita, a gente consegue entender. São todos fascistas, lógico. O cara vai ver lá, ele mora no Leblon. Ele olha lá, passa um moleque, rouba o relógio de um gringo lá, ele se sente ultrajado com aquilo, ele vai querer o quê? Que o menino morra. Ou seja, jogado numa masmorra. Ele não quer saber onde aquele menino... Por que ele está ali puxando o relógio do cara? A esquerda deveria, por si, saber que o crime, aumento da criminalidade, todas essas coisas, eles são um desnível na desigualdade social. Um abismo de desigualdade social traz uma criminalidade maior. E como que a esquerda vai querer resolver isso com cadeia? E eles estão entrando nisso. Sim. O Freixo disse que falou um tempo atrás aí que não é que ele gostava da UPP, é que não pode passar a mão na cabeça de bandido. Ele está fazendo discurso do Bolsonaro. Então esse povo, eles vão encontrar uma cova rasa. Logo, logo. Porque eles acham que porque eles afagam os fascistas e a esquerda mais radical bate, os fascistas gostam dele. Não. A gente já explicou aqui que o conceito deles de comunista é muito amplo. A Bruna Marquezine é comunista na visão deles. Deixa eu pegar o gancho que você está falando. O Maurício Macri. Sim. Tá certo? O Bill de Blasio. Então esse povo, todo mundo é comunista. Agora eles vão achar que o Marcelo Freixo para eles é extrema esquerda. Sim, o Marcelo Freixo é um comunista. Deixa eu só pegar o gancho do Marcelo Freixo, porque também o Danilo Gentili também foi condenado num processo que o Marcelo Freixo moveu contra ele. Não me lembro dos detalhes do caso, mas ele foi condenado a pagar uma quantia, não sei se é 100 mil ou 200 mil, também foi 200 mil? 200 mil para pagar pro Freixo por danos morais. E assim,
É uma crítica, a crítica tá feita. O cara é da esquerda, ele se diz de um partido de socialismo e liberdade e tá pregando a falta de liberdade do cara se expressar. E assim, eu vou pegar um tema aqui bastante também ácido e bastante difícil de tratar, que é, por exemplo, que me perguntaram diretamente, mas eu tava num grupo de política da Ursal. Aí o cara falou, mas no caso de racismo, se você tem um racista que tá expressando a visão turva dele de raça e tá falando a favor do racismo, devemos prender ele? Porque assim, se eu não estou enganado, a única coisa que dá prisão mesmo, direta na Constituição, a liberdade de expressão está vetada apenas no caso de racismo. Sim. Em todas as outras, a legislação diz que é passível de processo e avaliação. O racismo eles não. Colocaram num outro patamar, é crime você expressar isso aí. Mas aí eu respondi como a lógica me dita, que assim, o cara quer falar, fale. Só que com as consequências. Se ele estiver na minha frente, por exemplo, eu vou reagir, porque eu vou estar sendo provocado. Exatamente. Do contrário, o cara fala... Eu tenho um podcast, cara. A gente tem um podcast, a gente está falando todo o tempo que a gente pode contra o racismo. Então a minha voz, obviamente, ela existe tanto quanto a dele. Não vou dizer que um racista que, por exemplo, como o Danilo Gentili, que tiver 1 milhão de seguidores, vai ter tem a mesma capacidade de divulgação que eu. Não, ele tem mais. Ele vai alcançar mais gente. Só que eu também posso mobilizar e posso fazer o esforço de falar contra isso. A gente está livre para falar e para se expressar. Então, o Danilo Gentili pode ser racista e misógino? Pode. Se ele quiser, ele pode. Só que assim, eu não sou obrigado a tolerar. Se ele vier contra mim, se ele me colocar contra a parede, me agredir de forma física, eu posso revidar. Exatamente. Então, a política é essa. O cara pode falar o que ele quiser, ele não tem censura nenhuma prévia e nem posterior do que ele disser. Disse, escreveu... É o Mein Kampf, por exemplo, que é um outro exemplo que deram também. Exatamente. Pode publicar o Mein Kampf? Claro que pode. Obviamente que pode. Eu acho que foi um juiz do Rio de Janeiro que ele inventou da cabeça dele lá. Eu acho que chegou um processo de alguém muito moralista, de repente até alguém da esquerda, que chegou e falou que era para proibir as livrarias e de repente as bibliotecas públicas de veicular obras do Mein Kampf. Ou seja, ele estava fazendo um index da ditadura. Exatamente. Viu? E se alguém chegar, alguém super direitista, que agora tem o Witzel lá, né? Uhum. Que ele quer atirar na cabecinha. É um cara super democrático. E se ele chegar e falar assim, pois eu não quero mais que ver no Manifesto Comunista, eu considero tão ofensivo quanto o Mein Kampf. Acabou. Você tem precedente. Exatamente. Por que não? Ao primeiro olhar, são obras da literatura política. E elas são censuráveis. Você pode falar que a informação que está ali é horrível. Você fala, nossa, que bosta, né? Porque ele está o manifesto de fato insufla as pessoas contra a burguesia. Ele pode achar, não, isso aqui, ao ponto que o Hitler está insuflando as pessoas ali contra uma degeneração da raça, o Marx e Engels eles estão insuflando contra a pessoa que é empreendedor, ele pode deturpar as coisas. Ele está chamando as pessoas, roubar o que a pessoa conquistou. Pode ter qualquer então, interpretação. A gente não é simpático a nenhuma forma de censura, por melhor que ela venha revestir. Vamos supor, ela vem numa embalagem maravilhosa. Fala, isso aqui vai mudar o mundo. É censura? A gente não quer. A gente quer que o Danilo Gentili xingue quem ele quiser xingar. Porque a gente acha positivo isso no sentido de que mostra quem ele é. Mostra quem a direita é. Vamos supor, se a direita foi proibida de falar, a gente não sabe quem é quem. Que o cara vai sempre atrás de algumas metáforas, algumas coisas, vai ficar mais difícil de perceber as coisas. A gente acredita que fica mais claro que essas pessoas digam o que elas querem dizer. E também tem para que a gente possa dizer o que a gente quer dizer também. Eu não quero ser proibido de chamar o Danilo Gentili de idiota. Ele é um imbecil, ele é um escroto, desgraçado. Aquele cara lá não era nem para ter programa. Ele tem, beleza, tem lá. Quem assiste aquilo lá tem sérios problemas mentais. É de muita má qualidade, que não é comédia. Para quem viu Chico Anísio, Mazzaropi, para quem viu essas pessoas aí, Jô Soares, aquele cara é um escroto total, né? Ele não é engraçado, eu não sei lá também. E assim, eu queria também enveredar por um outro aspecto que é importante também, acho que talvez seja o mais importante, que é a questão da escalada. A gente sempre assinalou aqui que a gente não deve dar mais poder para uma instituição que representa a burguesia. O STF não é popular, ele não representa nenhum partido popular, nenhuma vontade popular, ele representa a burguesia. O Marx tirou um texto sobre o direito que explica exatamente isso. A gente pode até abordar isso no futuro, onde ele deixa bem claro que o direito é uma expressão
da burguesia, uma expressão da estrutura burguesa. Então o direito existe para isso. Então todo o processo, todos aqueles trâmites que usam o latim para se expressar, aquela coisa quase aristocrática assim. É aristocrática, é uma forma de aristocracia. É uma forma de assegurar direitos burgueses, não tem nada de popular ali, não tem o cidadão comum que trabalha todo dia, nem entende que aqueles arrombados de toga estão falando, então por que defender o direito? Por que defender? Obviamente que precisa existir a ordem em um certo nível para não haver a barbárie, mas assim, eleger esses caras como os defensores da ordem é dar um tiro no pé, e assim, o que a gente está vendo, eu queria falar, que eu comecei a devagar, mas o que a gente está vendo é uma escalada da censura. Hoje eles censuram o Danilo Gentili, amanhã censuram o Gregório, censuraram a Cruzoé. A Cruzoé e o antagonista. Só abrir uma aspas aqui. O antagonista é um blog do Diogo, quem não conhece é o Diogo Mainardi. Sim. É um direitista louco, babano, que escrevia na Veja. O Diogo Mainardi é de extrema direita e o pessoal censurou eles. O pessoal pode achar bonita à primeira vista, falar, olha que beleza, estão calando uma voz irracional, mas não é isso que está acontecendo. Eles estão atingindo um ponto onde eles podem censurar qualquer um. Amanhã eles censuram um blog de esquerda, a Carta Capital já foi censurada assim também. Eu não me lembro exatamente quem foi que processou a Carta Capital, mas ela fez um ataque, um comentário e foi punida por isso. Então assim, a gente não tem que estimular isso daí. Se a gente der mais poder ao STF, o que eles vão fazer com esse poder é tirar o poder da população. Exatamente. E tem casos assim, se a gente for procurar, a gente não termina o programa hoje. Porque são muitos casos. O PCO ele tem uma coluna de editoriais. E teve um companheiro lá, um cara que escreve muito bem, eu gosto muito, o companheiro William Dune, um abraço ao companheiro Dune. E ele escreveu uma ficção. Um editorial assim, que é A Terrível Morte de João Dória Júnior. Era interessante lá, o pessoal entrava em convulsão, jogava o Dória de um lugar alto lá e morria. O Dória processou o PCO. Falou que era para tirar aquilo lá do ar. Então o que é isso? É censura. Então é uma... Eu fiquei imaginando o Dória voando. Voando pelo pontilhão, cara. Do viaduto do chá, né, mano? Aí ele caindo com aquela gola polo de bosta dele Como que é aquela coisa que ele usa em cima? Suéter. Aquele um suéter suéter, da reserva, da Polo Play. É tudo estrangulado. Então, isso é uma forma de tentar censurar um veículo de imprensa. Por quê? Viu? O cara não pode escrever uma ficção? Pode escrever uma ficção. Qual é o problema? Sim. Não. Bom, acho que a gente já consegue concluir aqui o raciocínio e aproveitar que a Graziele falou, lembrou, o José Fernando tirou um artigo muito bom semana passada, né? Você tirou? Sim. Falando sobre censura. Da Cruzoé e do antagonista. Os companheiros que quiserem acompanhar, leiam também, eu recomendo muito, está muito bem escrito. E eu acho que o pensamento é esse, assim, a gente é totalmente contra a censura, não importa o que seja falado, o que seja dito, que seja pintado, escrito, música, foda-se, pode falar qualquer coisa. Quer ser ofensivo? Seja ofensivo, a gente não tá nem aí. As consequências são sociais, não jurídicas, entendeu? A gente pode cagar pra obra, simplesmente ignorar. Se ofendeu, faz uma pra ofender o cara também, porra. A gente não é livre de ofensa. Tanto Inclusive, que fizeram, eu acho muito interessante as meninas que seguiam ele na época. Ele quis fazer uma piada lá, não sei o que era, ele tava tirando sarro de alguma coisa do movimento feminista. Aí ele quis tirar uma foto de cueca, ela falou assim, vou sequestrar você, uma menina colocou lá, com essa arminha você não sequestra nada. Ele tirou a foto. Você vê como é mais efetivo do que censura? Ele passou uma vergonha pública. Ele pegou e tirou a foto de lá. É mais assim, o que é? Pegar, tirar, levar lá, viu, Dias Toffoli? Você tira a foto lá pra mim? Não, deixa o STF fora disso. O Wander já assinalou aqui. A gente não gosta do STF. A gente não gosta do judiciário em si. Do STF muito menos. Quem são eles para falar o que a gente pode ver, ler, o que a gente pode saber? Agora até notícia eles estão querendo escolher agora. E outra, leiam a notícia da Cruzoé. Ele foi em solidariedade à revista Cruzoé, o The Intercept Brasil, ele publicou na íntegra. No nosso artigo também tem um link para lá. Leiam, vocês vão ver que não tem nada de extraordinário. É só porque citou aquele reizinho lá
do Dias Toffoli, ele não gostou desse negócio aí. Talvez ele escute isso aqui e ele também queira censurar. Vai tomar no seu cu, seu bosta. Entendeu? Esse negócio aí, a censura não pode existir. Eu não quero que ninguém escolha o que eu quero ler e saber, não. Eu quero saber de tudo. Se o negócio me ofende, se existem racistas, eu quero saber se esses caras existem mesmo. Pra estar preparado pra combater eles. É exatamente o oposto. Os caras têm que estar livres pra falar e se mostrar como eles são mesmo. Exatamente, mostrem a cara. Digam quem vocês são. E oxalá se eu puder acertá-los com o meu punho também, que é um outro desejo. Amém. Bom, muito obrigado, companheiros, pela atenção e até o próximo. Muito obrigado, até mais. A livre expressão é o que constrói uma nação, independentemente da moeda e sua cotação. Deixa eu falar, filha da expressão. De junho a junho eu nasço, eu morro de março a março. Presencio cenas impossíveis de traduzir para o cinema. Não perco atuações e atos mesmo quando abaixo pra amarrar os cadastros. Espaço, espaço, preciso de espaço pra mostrar pra esses covardes seu crepúsculo de aço. Imperial como Carlos e o Passo. Conexão nordestina, até Niterói, morte e vida severina. Passando por Brasília, reis.